Salmo 112 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riqueza na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Os retos, até das trevas nasce a luz, pois é compassivo e justo. Bem irá o que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Certamente jamais será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá os maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, não temerá. No final verá cumprido o seu desejo sobre seus inimigos. Ele é liberal e dá aos pobres, e a sua retidão permanece para sempre. A sua força se exalta em glória. O ímpio verá isto, se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. Mas o desejo dos ímpios perecerá. Eu quero que você se detenha comigo no verso 1 e 2. A oração desse homem que toca duas gerações. Salmo de Davi, que ele diz assim: a oração, ou melhor, a geração do justo é abençoada, e a sua descendência será poderosa na terra. Irmão, você é um pastor geracional, amém? Você não trabalha só para a sua geração. Se você trabalha só para a sua geração, você trabalha para levantar seu nome, seu ministério. E você pode até ser bem sucedido na sua geração, mas daqui a pouco será como a moinha que o vento espalha. O que você está fazendo? Você está deixando para outras gerações? O que você está fazendo? Pessoas vão colher o que você plantou? Ou como diz lá em Isaías 26, versículo 11: tivemos dores de parto, mas quando demos a luz, era só vento. Transformação para a terra não trouxemos, ninguém afetamos. O seu ministério está afetando pessoas. O seu ministério está tocando vida de pessoas. Pode aumentar. O que você faz contribui para as gerações? Ou você trabalha só para você? Porque, querido, me perdoe, mas um homem, uma mulher que trabalha só para a sua geração é um miserável. Porque depois dele, Deus vai ter que começar tudo de novo. Depois dele, Deus vai ter que começar tudo de novo, porque ele não deixou plataformas. E Deus não tem prazer em começar de novo. Não. Deus não tem prazer que uma geração morra e a outra tem que ser levantada tudo novamente. Não, querido, Deus é Deus de continuidade. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Deus é geracional. Quando o Joel profetiza, ele diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Para quem ele está falando isso? Ele está falando para os pais. Então quem é que recebe a promessa? É os pais. Mas o cumprimento está onde? Está nos filhos. Então muitas promessas que você tem recebido, você vai ter que trabalhar para transferir para a próxima geração. Porque Deus fala aos pais para cumprir nos filhos. Então, o que você está gerando? O que você está gerando está afetando a próxima geração? Tudo que você faz para quem? Porque, querido, toda pessoa desfocada, ela vai cansar rápido, ela vai frustrar rápido, ela não vai dar continuidade àquilo que Deus colocou na mão dela. Então, quando Davi diz aqui no Salmo 112, a oração, ou melhor, a geração do justo é abençoada, mas a sua descendência será poderosa. Se a geração nossa for abençoada,
a nossa descendência será poderosa. E a sua memória vai ficar eterna, querido. Hoje nós lemos livros de homens que afetaram o mundo com o seu avivamento, com a sua família, com o seu ministério. Homens que afetaram nações, homens que afetaram o planeta, homens que afetaram toda uma geração e ainda estão afetando até hoje. Centenas de anos depois, eles ainda continuam afetando. Por quê? Porque tudo que você faz é geracional, querido, vai ecoar no tempo. Quer seja bom ou quer seja mal. Você vai ficar conhecido pelas coisas que você fez de mal ou pelas coisas que você fez de bem, pelos problemas que você solucionou ou pelos problemas que você criou. Eu estava lendo uma história sobre Alfred Nobel. Ele foi o homem que criou o dinamite, não a pólvora, o dinamite. E um dia o irmão dele morreu. Só que os jornais acharam que foi ele que morreu. Então sai a notícia no jornal que ele havia morrido. E muitas pessoas dizendo, mas ele fez muito mal para a terra. Ele criou o dinamite e tal. Muitas explosões aconteceram por causa dele e tal. Ainda quando ele pega o jornal, ele vê que havia um engano ali. Mas uma lição ele aprendeu. Ele diz, puxa, é assim que eu vou ser lembrado quando eu morrer. Então ele começa a criar obras sociais. Começa a criar oportunidades para que homens possam fazer o bem na terra. E hoje nós conhecemos o prêmio Nobel da Paz, que foi criado por ele. Hoje ele não é mais conhecido como o homem do dinamite, ele é conhecido como o homem da paz. A minha pergunta é, você vai ser lembrado como? Porque a geração do justo, ela ficará em memória eterna. Quando Deus recolher você, o que você fez vai ecoar na eternidade. O que você fez, você está deixando balizadores, você está transferindo para os seus filhos. E quando eu falo de filhos, não estou falando só de filhos biológicos, eu estou falando de filhos espirituais. Porque você vai ver muitas vezes na Bíblia Deus tendo que usar o filho para destruir o que o pai construiu, porque construiu errado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Oh, aleluia. Juízes capítulo 5, versículo 32 diz assim, e a terra teve sossego por 40 anos. Está aí? Aí o capítulo 6 diz assim, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subia contra ele os midianitas, os amalequitas também, os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza. Não deixavam mantimentos a Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas, com um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao... Irmão, eles estavam em paz em 40 anos. 40 anos Israel estava em paz. Depois de Débora, Israel entrou num tempo de paz, num tempo de bênção, de abundância. Mas você já viu que no tempo de paz que nós deveríamos buscar ajuda, buscar auxílio, buscar aliança, a gente não busca. A gente só busca no tempo da prova. Na realidade nós deveríamos buscar aliança no tempo da paz, porque quando nós estamos bem é que nós precisamos de aliados. Mas muitos ministérios, quando crescem, eles fazem o que? Eles se isolam. Agora aqui é só eu que mando.
É só eu que faço. Tem que ser do meu jeito. Irmãos, o sucesso também afunda. Prova disso é Pedro quando foi pescar, em Lucas capítulo 5. Jesus não disse para Pedro ir pescar, ele disse: lançai as vossas redes. Ele disse: vão todos agora e lancem a rede. Aí Pedro foi sozinho, lançou a rede. E aí ele pescou, o barco começou a encher de peixe. O que é que aconteceu? O barco começou a afundar. Afundar por quê? Porque estava mal ou porque estava bem? Porque estava bem, estava cheio. Sucesso também afunda. E aí o que é que ele fez quando o barco começou a afundar? Me ajuda aqui. Se ele tivesse ouvido Jesus no começo, e de lançar as vossas, no plural, redes. Aí Pedro diz assim: tudo bem, eu pesquei a noite inteira, mas não peguei nada. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Jesus não disse Pedro lança a rede, ele disse lançai. Ele falou para todos que estavam ali. E um só entendeu. E aí ele começou a afundar, porque o barco estava cheio. Querido, você precisa de ajuda, não é quando você está mal, é quando você está bem. Quando você está bem é que você precisa de alicerce. Cresceu a igreja, busca auxílio. Cresceu a igreja, busque aliados. Cresceu a igreja, cresceu o seu ministério. Agora que eu preciso de ajuda, porque eu tenho ido pregar as nações. Agora eu preciso de aliados. Quando você está bem é que você precisa de ajuda. Israel estava 40 anos de abundância, de bênção. Aí o que eles fazem? Mas não buscaram ao Senhor. O cara vem para a igreja toda semana. Irmão, ele não perde uma vigília, ele não perde um culto, não perde uma reunião de oração. Aí Deus abençoa, dá um carro para ele e não aparece mais. Aí ele arruma desculpa, diz: não, é porque eu não posso. Ele podia quando tinha a bicicleta, quando ele tem o carro não pode. Vai perder o carro. Quando não tinha ministério, orava 3 horas por dia, 2 horas. Senhor, me usa. Aí Deus está bom, eu vou te usar. Agora Deus está usando, ele não ora mais. Ele não ora mais, ele liga um notebook, pega uma mensagem que ele já tem e vai pregar. Não, querido, quando você está bem é que você precisa de proteção no seu coração. Quando você está bem é que você precisa de proteção. Jesus trabalhava de dia e orava de madrugada. Curava todo mundo, dizia assim: gente, fica aí que eu estou indo. Então onde é que o senhor vai? A multidão ia atrás. Não. A Bíblia diz que a fama de Jesus crescia. Lucas capítulo 5, abre aí. Lê Lucas capítulo 5, versículo 16. Sua fama crescia, mas ele se separava e orava. Lucas capítulo 5, versículo 15 diz assim: a sua fama se espalhava ainda mais, e juntava-se muita gente para ouvi-lo, para ser por ele curado de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Deus te chamou para quê? Para salvar almas. E sabe quando é que você consegue fazer isso? Quando você se livra delas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19: embora eu sendo livre de todos, faço-me servo de todos. Quanto mais eu me desvencilho de pessoas, mais eu consigo servi-las. Porque não são relacionamentos almáticos, são relacionamentos espirituais. Vamos para a presença de Deus e Deus salva essa cidade. Toca meu irmão, toca minha irmã. Quanto mais você se separa para Deus, tem muita coisa que se você não vencer na oração, você não vai vencer em lugar nenhum. Você quer às vezes consertar numa conversa e às vezes não conserta, às vezes você só conserta na oração. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar de pessoas, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a prioridade são as pessoas, mas você não trabalha para elas. Se você quer ser um homem de Deus, faça culto para Deus, não faça culto para pessoas.
Porque se você faz culto para Deus, Ele traz as pessoas. Agora, se você faz culto para pessoas, não significa que Deus vai lá. Um dia Deus me perguntou isso: você quer ser um homem de Deus ou um homem do povo? Eu disse: quero ser um homem de Deus. Ele disse: então faça culto para mim. Não faça culto porque as pessoas têm necessidades. Porque se elas tivessem intimidade, elas não tinham necessidade. Leva elas para a intimidade. Eu aprendi uma lição, irmãos. Às vezes muitas pessoas me acham pesado de boca, mas não sou. Minha cabeça é de rei, mas meu coração é de menino. Só que nem você pode ajudar quem não quer ajuda. E eu não vou perder tempo com quem não quer ajuda. Eu vou para a oração. Não deixe ninguém roubar você de Deus. Um dia eu orava e dizia: Deus, me usa. Me usa. Ele disse: filho, você não precisa orar para mim te usar. Você precisa orar para você não me usar. Aí quando você for para uma reunião, que você tiver com o microfone na mão, você não vai me usar. Ora para você morrer, para que a vida de Cristo se manifeste na sua vida. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. Seja livre. Se você for livre de pessoas, Deus vai te dar pessoas. Se você for livre do dinheiro, Deus vai te dar dinheiro. Se você for livre da fama, Deus vai colocar você em lugares tão altos. Quarenta anos eles tiveram para buscar o Senhor. Eles não tinham mais perseguição, não tinham mais problemas. E agora a Bíblia diz 40 anos de paz, mas eles não buscaram ao Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos medianitas. Você sabe que tem muito crente sendo entregue na mão dos medianitas, né? Muitos pastores também. Medianita, ele quer a tua colheita. Medianita quer o que você produz. Medianita está atrás da tua terra. Ele não tem interesse em você. Ele tem interesse do que você produz. Por isso Deus muitas vezes permite que muitas igrejas, muitos líderes vão parar na mão de medianitas. A igreja que nasceu para ser mostrada para as nações, irmãos, agora ela está cavando na montanha, fazendo covas para se enterrar. Sai da Feira das Penhas, querido, do oculto das ladeiras. Mostra-me a tua face. Eu não sei o que te levou para a cova, mas sai daí. Esse não é o seu lugar, não é o lugar da igreja. O que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer por causa da igreja. E Ele fará através da igreja. E aí quando o povo viu aonde tinha pisado na bola, e sabe o que eles fizeram? Buscaram ao Senhor. Senhor, nós erramos. Aí o que é que o Senhor acontece? Aí o que acontece? Juízes capítulo 5, volta lá comigo. Senhor, eu tenho tanta fome de Ti, eu tenho tanta sede de Ti. Abra Juízes capítulo 5. Versículo 6, capítulo 6 e versículo 6 de Juízes diz assim, ó: assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos medianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas não foi só com a presença dos medianitas que eles sofreram, não, foi com a ausência de Deus. Porque o que destrói uma geração não é a presença do pecado, é a ausência da justiça. O que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo.
Porque se Sodoma tivesse 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Você pode estar num lugar cheio de pecado. Eu tenho sido procurado por pastores que têm dito assim: rapaz, ali é muito difícil, tem muito pecado. Irmão, se tiver um justo que fique na brecha para que eu não destrua a cidade, um justo só, alinhado com o céu, Deus vai fazer através desse justo, vai derramar um rio através dele. Deus não precisa de muito, Deus precisa de um justo, porque o justo pratica a justiça. E quem é o justo? É aquele que foi justificado por Jesus e foi justificado para praticar a justiça. Aí diz assim o versículo 7: clamando eles ao Senhor por causa dos medianitas, enviou-lhe o Senhor um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito: eu vos fiz subir, vos tirei da casa de servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais a outros deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz. Pisou na bola, chama ele. Ele vem, ele perdoa, mas não tolera. Deus é misericordioso, mas não é tolerante, querido. Davi disse: Senhor, eu pequei. Ele disse: não, fique tranquilo, você não vai morrer, mas a espada não vai se apartar da tua casa. Ou seja, eu vou te perdoar porque eu te amo, mas eu abomino o que você fez. Não confunda misericórdia com tolerância. Deus é misericordioso e assim nós temos que ser, mas não tolerantes com o pecado. Não passe a mão na cabeça de pessoas que estão em pecados na sua liderança. Porque se você for licencioso, você vai desmoronar seu ministério. Ah, mas pecou, o que eu faço? Eu sou misericordioso, eu amo, eu cuido, mas eu não tolero. Vamos ajudar? Vamos, mas não vamos tolerar o pecado. Davi, eu te amo. Davi não saiu da linhagem. Jesus nasceu da linhagem de Davi. Davi continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Não mudou nada em relação a ele e a Deus. Mas a tolerância não. Deus não mandou. Quando o povo pecou, o Senhor veio e disse: não, tudo bem, eu vou perdoar vocês. Mas sabe por que vocês estão assim? Por causa disso, daquilo e daquele outro. Sempre vem um profeta de alinhamento. E aqui foi levantado Gideão. O profeta veio para alinhar. Todo homem de Deus será profetizado primeiro, querido. Primeiro Deus vai tornar público o decreto, e depois vai acontecer. Tudo que Deus vai fazer, Ele vai falar antes o que vai fazer. Você pode ter certeza, Deus não deixa os seus profetas sem destino. E se eu estou sem destino, Deus me pegou de surpresa, é porque eu não parei para ouvi-lo. Porque todo homem, toda mulher, todo ministério que para ouvir a Deus não será pego de surpresa. Não será pego, as coisas vão acontecer e você vai entender por quê. Quando a Grécia começou a cair na Europa, o sistema financeiro da Grécia corroeu, sucumbiu. E logo em seguida da Itália, nós começamos a ter uma leitura espiritual, que o espírito greco-romano estava caindo, que o espírito da intelectualidade, porque nesse novo tempo da escola do espírito, não é a intelectualidade que vai falar mais alto, querido, não é a idolatria que vai falar mais alto. Por isso, os primeiros países na Europa a sucumbir financeiramente foram a Grécia e a Itália, que representam o espírito greco-romano. Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. Babilônia é tudo aquilo que é governado pela mente humana e não pelo coração de Deus.
Babilônia, ela vai cair. Então, quando isso começou a acontecer na Europa, nós começamos a nos reunir em oração, em intercessão. E muitos intercessores, homens que estão nos pés do Senhor, mulheres, começaram a receber de Deus uma direção e dizer: olha, o espírito greco-romano está caindo. E por isso, escute, nesse tempo Deus precisa levantar homens como Zorobabel. Quem foi Zorobabel? A palavra Zorobabel significa semeando na Babilônia. São homens que vão sair de dentro das suas igrejas para semear na Babilônia. Esse não é o tempo de você encontrar as pessoas na rua e dizer: ó, vai na igreja, Deus vai te curar. Não, não é o tempo de você convidar as pessoas para ir à igreja. É o tempo de você ser a igreja. É o tempo de você fazer que nem Pedro e João na Porta Formosa, olhar para o paralítico e dizer: olhe para mim. Não olha para o que eu fiz, olhe para mim, porque o que eu sou é muito maior do que aquilo que eu faço. Para Deus eu sou assim. Esse é o tempo que não é o tempo do exibicionismo, irmão. Não é o tempo que os milagres vão para a televisão para encher a igreja. Esse não é o tempo que os milagres vão para a televisão para levantar nome de pregadores. Não, esse é o tempo que não vai ter muito exibicionismo, porque toda invenção precisa de exibição, mas a criação não precisa de exibição. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sem linguagem e sem fala, ouve-se a sua voz. A criação não precisa de divulgação, ela se desenvolve. Então, se você está trabalhando para desenvolver o que Deus criou em você, não precisa de exibição, querido, porque o próprio Deus vai tornar público o decreto. Ele vai pegar você, vai botar você na frente e vai dizer: este aí, pode ouvir, porque é meu filho amado. Toda exibição é porque ela precisa de exibição, porque ela foi inventada. A criação não precisa ser exibida. Sem linguagem, sem fala, ela mostra o Criador. Sem linguagem, sem fala, ela mostra o Criador. Por isso, querido, Jesus estava lá fazendo uma mesinha com o pai dele, trabalhando na carpintaria. De vez em quando uma marteladinha no dedo, fazendo um banco, construindo um armário. Mas a Maria guardava tudo no coração. Ela sabia que ele não era filho do carpinteiro. 30 anos depois do nascimento de Jesus, 30 anos, o céu se rasga. E ele brada do céu e diz assim: ó, esse aí é o meu filho. Tornarei público esse decreto. As pessoas querem ver o que você faz. Pastor Luiz Hermínio, quantos membros tem a sua igreja? Interessa. Vai na igreja católica domingo, ela está cheia também. Nós viemos agora do festival do hinduísmo lá em Varanasi, participamos lá, assistimos. Tinha milhares e milhares de pessoas. Aglomero de gente, irmão, nunca significou nada. Na realidade, quando tinha 500 pessoas esperando o Pentecostes, Deus sempre esperou os carnais, Ele sempre espera os carnais saírem. Ficou só 120. Deus é Deus simples, irmãos. Porque Deus não suporta exibição. Seu filho poderia ter nascido num trono de ouro, mas não. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele foi subindo como um renovo.
As coisas de Deus, elas não são exibidas. Um dia você acorda, tem uma revelação e diz: uau, Ele é o Filho de Deus. Sabe como que os dois homens do caminho de Emaús descobriram que Ele era Jesus? Quando Ele partiu o pão. Não foi quando Ele fez um discurso, foi quando Ele partiu o pão. Quando Ele compartilhou da mesa, do relacionamento. É no partir do pão que Ele se revela, querido. É no partir do pão que Ele se revela. Para de correr atrás de exibição, querido. Cuidado com os pregadores que você convida na sua igreja, que não tem mais nada de Deus para dar. É só exibição. E ainda às vezes cobram por isso. Tem muita gente boa, tem muita gente famosa boa. Muita gente boa que não deixou a fama ir para a cabeça. E eu louvo a Deus por isso. Mas cuidado onde você coloca seu coração. A criação não precisa de exibição. A criação, ela se desenvolve. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. O semeador lança a semente na terra, Marcos 4:23, e vai dormir, não sabendo ele como. Um dia você acorda, tem 500 pastores à sua frente. É assim que Deus faz. Um dia você está em cima de uma bicicleta, pregando em esquina para viciados. No outro dia tem 500 pastores na sua frente. Pessoas que viajaram a noite inteira para estar aqui. Sem exibição. É assim que Ele faz. Deus vai tornar público o decreto. Ele vai tornar público o decreto. Eu sinto essa palavra muito viva no meu espírito. Do que a soria lá. Aí o profeta profetizou, disse: Deus vai levantar um homem, fique tranquilo. Aí levanta Gideão, um cara que está escondendo trigo no lagar. Da família mais pobre, o cara mais pobre. Quando o anjo diz: eu sou contigo, ele diz: quem? Você está falando comigo? Ele diz: não, é impossível. Esse cara não sou eu. Eu sou pobre. Minha família é pobre, meu pai é pobre. Nós somos a menor tribo de Israel. E Deus diz: esse é o cara. Tem 7 homens na mesa, 6 homens, 7 homens na mesa, ao redor de Jessé, e Jessé ali agoniado, esperando quem é o meu filho que vai ser rei. E aí alguém pergunta: não tem mais ninguém? Aí alguém diz: não. Tem, mas ele é menino. Cadê ele? Aí entra aquele cara ruivo, sardentinho, com uma funda pendurada no pescoço, de calça curta, com a mão no nariz. Pai, já mandou me chamar? É, meu filho. Aí o profeta, Deus diz, o coração de Deus se enche e diz: Samuel, é ele, Samuel, é ele, é esse cara aí, Samuel, esse menino. Aí o menino não sabe o que está acontecendo, porque ele nunca adorou para ser rei, ele só adorou para ser adorador. Do que amassoria lá. Levante sua mão, adore um pouco a Jesus. Estamos carregados da unção nesse lugar. Solta, por favor, libera o seu grito, libera a sua unção, libera o que tem dentro de você. Libera sobre a minha vida o que você recebeu aqui, libera.
exibição na igreja de Jesus. Aleluia. Deus vai te levantar com poder nessa geração. Diga para a pessoa que está do seu lado: o que está acontecendo agora você não está entendendo, mas Ele vai tornar público o decreto, e você vai ver a grandeza do que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver. Você acha, diga assim, você acha que já viveu muito? Isso não é nada comparado àquilo que Deus vai fazer. Não é nada comparado àquilo que Deus vai fazer. Não é nada comparado àquilo que Deus vai fazer no seu ministério. Sem linguagem, sem fala, mas ouve-se a sua voz. Aí profetizou, o profeta profetizou, Deus foi atrás de Gideão. Disse: Gideão, é você, cara? Ele disse: é eu? Ele disse: tá, mas eu sou pobre. Não, meu filho, mas eu sou contigo. Ele disse: é? Então peraí, se o senhor é comigo mesmo, eu tenho um cabrito escondido. Eu tenho um cabrito, eu estava guardando para o dia do meu chamado. Espera aí que eu vou lá buscar. Irmão, o cara era pobre, a família era pobre, ele estava escondendo o trigo, mas tinha um cabrito escondido para dar para o Senhor. Deus conhece o cara, irmão. Deus sabe o que tem no coração. Deus sabe que tem um cabrito escondidinho. Deus sabe o que você tem escondidinho aí, esperando o momento certo para liberar. Diga para o irmão que está do seu lado: pode liberar o cabrito, porque hoje Deus torna público o decreto sobre a sua vida. Pode liberar o cabrito. Não, você pode fazer melhor do que isso. Aleluia. Eu sempre tenho um cabritinho escondido. Cada nível que ele me leva, ele diz: você vai crescer mais um nível. Eu digo: mas eu tenho um cabrito. Ele disse: o Senhor me chamou mesmo? Peraí, que o Senhor me chama mesmo, o Senhor vai receber a minha oferta. Eu também tenho algo para dar para o Senhor. Porque já que se eu vou entrar no ministério, eu não quero mais nem o cabrito. E ele foi, e Deus o recebeu. E a primeira coisa que Deus disse para ele é: se vai, entra na tua família, na tua casa primeiro, e derruba os altares do teu pai. Derruba os altares do teu pai. Aqui hoje, irmão, tem filhos de macumbeiros, filhos de homens que já foram feiticeiros, filhos de idólatras. Mas depois que você entregou o cabrito, que entrou na sua casa e começou a destruir toda aliança pagã, vai primeiro destrói tudo que você perdeu em casa. Se prepare, porque você vai ter que entrar em muitas casas para destruir todo o alicerce errado. E você vai ser muito prejudicado por isso. Pessoas vão perseguir você por isso. Eu tenho provado, irmãos. Eu tenho comprado briga de muita gente, porque eu acredito nas pessoas, não nas instituições. Tenho entrado em muitos lugares para derrubar altares. E você sabe, quando acordaram no outro dia, que viram que os altares estavam derrubados, todo mundo queria matar Gideão. Se querem te matar porque você fez a coisa certa,
Pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus. Porque Deus não vai permitir que ninguém toque você. Tudo que você perdeu dentro de casa, Deus vai te devolver. Você vai restaurar o que você perdeu em casa. A dracma está perdida, mas está dentro de casa. É só varrer a casa, acender a luz, procurar com diligência, que você vai achar de novo o fio da meada. Você não vai perder nada. E se está dentro de casa, você não perdeu, ainda é seu, porque a casa é sua. Se você perdeu dentro de casa, agora cuidado, as coisas que você perde dentro de casa, elas vão designar as coisas que você perderá fora de casa. Por isso, antes de sair para conquistar alguma coisa lá fora, trabalha para derrubar, arrancar, destruir e arruinar tudo aquilo que não foi Deus que levantou. Aí daí Gideão pega 10 mil e disse: agora pronto, já fiz tudo certo, já dei a minha oferta, já derrubei os altares do meu pai, e agora vamos. Pegou 30 mil homens, 32 mil homens, e vamos embora. Aí Deus disse: não preciso disso tudo. Mas Senhor, manda os covardes embora, meu filho. Foi 22 mil, ficou 10. Ele disse: tá bom, gente, vamos com os 10 mesmo. Deus disse: ainda tem gente demais. Foi 300. Porque quando você está alinhado com o céu, você e Deus é a maioria. Todo homem que está aqui, toda mulher que está aqui vai ser profetizada primeiro. Um dia em 2 Reis capítulo 7, Samaria estava cercada. Samaria estava cercada. Cercada, Samaria cercada. E todo mundo, as crianças, as pessoas estavam praticando canibalismo, eles estavam comendo até as crianças. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 7 que duas mulheres se juntaram. Primeiro comeram o filho de uma e depois iam comer o filho da outra, a outra não deu. Aí ela foi procurar o rei e disse: olha, nós comemos o meu filho ontem, agora queremos comer o dela hoje, ela não quer dar. De tanta fome que tinha em Samaria, o rei andava todo rasgado, jogado, dizendo: meu Deus, o que eu faço? Mas todo caos, irmão, sempre tem uma palavra. Não olhe para o caos. Aí Deus levanta Eliseu entra, porta dentro e diz: assim diz o Senhor, amanhã por esta hora haverá uma efa de farinha por um ciclo, e 2 efas de cevada por um ciclo. Aí tinha um comandante assim, cheio de patentes, disse assim: é impossível. Ele disse: pois tu, miserável, tu vais ver isso e não vais comer. E depois que Deus libera a palavra, meu irmão, até que torna público o decreto, só fica olhando, porque você nunca sabe de onde vem. Se Deus falou que vai fazer, só espera. Lança sua semente na terra e vai dormir, porque não sabendo você como, a terra por si mesma frutifica. Aí a Bíblia diz que de um lado tem o povo de Samaria cercado, do outro está os sírios. E agora, Eliseu tinha profetizado. Aí Deus olha para a porta da cidade, tem 4 leprosos. Vou arrumar 4 leprosos aqui rapidinho, irmão. Vem cá. Os que se sentem mais leprosos. Os 4 leprosos. Aqui, estão na porta de Samaria. Aqui, abraça aí, leproso, abraça. Assim. Os 4 leprosos. Eu duvido se um leproso tinha uma camiseta dessa aqui. Aí o cara profetizou, Eliseu profetizou: amanhã por essa hora vai haver uma efa de farinha por um ciclo. E agora Deus procura alguém. Não tem ninguém para usar. Deus olha para a porta para a porta assim: eu vou usar esses 4 coitados aí.
E aí 4 leprosos estão conversando. Eles dizem assim, ó, se a gente entrar na cidade, a gente morre de fome. Se a gente sair, os sírios vão matar a gente. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então vamos tomar uma atitude. Irmão, você tem que tomar atitude. Porque quando eles tomaram atitude e disseram assim, ó, vamos contra o exército sírio. E a Bíblia diz que eles começaram a ir contra o exército sírio. Eles começaram a marchar. Aqui o exército sírio começou a ouvir um estrondo de cavalo. Um estrondo de carruagem. Aí eles começaram a dizer assim, meu Deus, está vindo os exércitos contra nós. Era 4 coitados. 4 coitados leprosos, mas porque tomaram atitude. E sempre que você toma uma atitude, Deus envia um exército na sua frente. Sempre que você toma uma atitude, Deus envia um exército na sua frente. Aí os 4 leprosos chegaram lá. Agora é tão interessante que a cidade não recebia leproso. Leproso não podia entrar na cidade. Diz em Levíticos capítulo 6 versículo 13 que um leproso, para entrar na cidade, ele tinha que rasgar as roupas dele para mostrar a lepra. Ele tinha que mostrar quem ele era. Ele tinha que soltar os cabelos e tinha que entrar com a mão em cima da boca gritando, leproso, leproso, imundo, imundo, imundo. Depois você lê Levíticos 6:13. Imundo, imundo. É 6:13 ou 13:44, 40. Está na Bíblia. A cidade não deixava eles entrar. Por isso eles estavam na porta da cidade. Só que quando eles tomaram uma atitude, alinhados com o céu, de tomar uma atitude, de marchar contra o inimigo, porque é sempre que você tem que fazer isso, é contra o inimigo. Vindo o inimigo contra vós, o Senhor alvorará a vossa bandeira. E se ele vier por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Quando eles chegaram no exército, quando eles chegaram no acampamento, um segurando no outro, leproso, todo mundo fugiu de medo. Aí chegou lá, tem comida. Acharam a comida. Você pode chegar mais, você podia ser um leprosinho melhor, né, irmão? Quando eles chegaram no exército, acharam a comida. Aí eles disseram assim, olha a comida, vamos comer. Comeram, entraram numa tenda, comeram, entraram na outra, comeram. Daí um olhou para o outro e disse, mas não é bom que a gente faça isso. Vamos anunciar a cidade que achamos comida. Agora a mesma cidade que rejeitava eles, que não deixava eles entrarem, vai comer na mão deles agora. Vai comer na mão deles. Segundo Reis, capítulo 8, conta essa história, depois você lê. Aí eles voltaram para a cidade, 4 leprosos, que a cidade rejeitou, que a cidade não queria, que a cidade não permitia que eles entrassem. O asa negra da família agora vai comer na mão dele. O rebelde, o desviado, o herege, agora a família vai comer na mão dele. E eles vieram e anunciaram. Disseram, gente, nós achamos a comida. Por isso, cuidado com quem você está rejeitando hoje. Muitos da casa de Saul vão cair, porque Deus vai levantar muitos da casa de Davi. Mas quando Deus te levantar da casa de Davi, sabe o que você tem que fazer? Tem alguém ainda da casa de Saul que eu possa abençoar? Tem alguém ainda para me servir? Eu quero servir. Por isso, quando falaram assim para Jesus, bom mestre, Jesus disse assim, por que me chamais de bom? Um só é bom.
Agora, Jesus não é bom? É ou não é? Por que Jesus não deixou ser chamado de bom? Quando é que Deus dizia que era bom? Deus fazia uma coisa, quando Ele terminava, Ele dizia, e viu Deus que era. Sabe por que Jesus não permitiu que chamasse Ele de bom? Porque Ele ainda não havia terminado. E nada é bom, e nada é leproso, nada é ruim até que termine. Por isso, invista em pessoas, porque o pequeno, o do esterco, o do pó, Deus o ergue e faz assentar com os príncipes do seu povo. Não rejeita os meninos, não rejeita aqueles que deram trabalho para você, não rejeita eles. Misericórdia, não rejeita eles, porque Deus levanta aqueles meninos. Se Doeg entendesse isso, ele não tinha entregado Davi para Saul. Não rejeite os leprosos, porque você pode precisar comer na mão deles. Obrigado, queridos. Por isso, irmão, a oração, a geração do justo será abençoada, mas a sua descendência será poderosa. A sua descendência será poderosa. Diga para a pessoa que está do seu lado: se você derrubar primeiro os altares de dentro, você vai poder derrubar os altares de fora. Diga assim: primeiro, se você deixar Deus fazer em você, Deus poderá fazer através de você. Eu quero profetizar sobre vocês, pastores, líderes, missionários, homens e mulheres que estão aqui. Essa é a sua geração. Essa geração Deus vai te levantar com muita força. Agora não pense só nessa geração. Toda pregação que você desenvolver, toda música que Deus te der, toda pessoa que você consagrar, sempre pense nas próximas gerações. Eu poderia muito bem viver hoje, irmãos, só pregando, que é a minha vontade. Que é a minha vontade. Hoje, com as ofertas que eu ganho viajando, com os materiais que eu vendo, eu viveria muito bem, com uma renda aí talvez de mais de 20, 30 mil reais por mês. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Deus não me chamou para comer a semente. Ele dá pão para o que come e semente para o que? Deus nunca vai dar semente para quem come. Semente Ele só dá para quem semeia. Por isso, quando esse culto terminar, você não vai sair daqui desanimado, triste, dizendo assim: eu nunca vou chegar nesse lugar. Não, porque nós não estamos trabalhando para ter um culto abençoado, mas nós estamos trabalhando para ter uma geração e uma descendência poderosa. Não estamos trabalhando para ter uma reunião avivada, estamos trabalhando para ter uma descendência poderosa. Se preparem, querida, porque nesses dias você será como Mardoqueu. Você vai se assentar à porta enquanto seus filhos se assentam no trono. Você vai, meu rei da glória, meu rei da glória, meu rei da glória. A linguagem do céu ainda é desespero. As pessoas que mais vão receber nessa geração não são aquelas que têm a maior igreja, não são aquelas que têm renomes. Não. O que é um pregador de renome? O que é? O que é um conferencista internacional? Não
tente mostrar o que você faz. Quando Paulo foi questionado se ele era mesmo apóstolo, ele não mostrou o que ele fazia, ele mostrou aonde ele passou. Ele disse: afundei 3 navios, fui apedrejado, lutei com... isso aqui foi uma mordida de leão, isso aqui foi de cachorro doido, esse soco aqui foi um crente que me deu, essa mordida aqui na orelha foi um pastor. Paulo não mostrou os seus diplomas, ele mostrou as suas cicatrizes. Sabe o que cicatrizes representam? Que você passou e venceu. Que você venceu. E todo o princípio que você levantou se tornará um marco na sua geração, querido. Todo o princípio que você estabeleceu, daqui a 100 anos, se Jesus não tiver voltado, pessoas estarão lendo seus livros, pessoas contarão as suas histórias. Você não está mais aqui para receber os aplausos. As pessoas vão orar com seus livros na mão e vão dizer: Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Pessoas vão orar com o seu CD na mão, com as coisas que você escreveu, e você vai dizer: eu quero ser assim. Eu tive na igreja do David Wilkerson nos Estados Unidos, na Times Square. Quando eu entrei naquele lugar, eu comecei a chorar. Eu disse: Deus, eu quero ser assim. Um homem que não quebrou princípios, um homem que não negociou princípios. Sua igreja era a igreja de David Wilkerson, irmãos, é no metro quadrado mais caro do mundo, em Manhattan, na Times Square. Mas é um homem que não quebrou o princípio. Eu entrei naquela igreja, eu olhava aqui e disse: Deus, eu quero ser. Aí ele não estava pregando. Eu perguntei para uma obreira brasileira, uma diaconisa que é do Brasil. Eu perguntei assim: mas ele não vai pregar hoje? Ela disse: não, ele está num retiro de oração. Eu digo: eu quero ser assim. Quem está pregando hoje é um dos seus discípulos. Eu digo: Deus, eu quero ser assim. Não quebre princípios. Todo princípio que você quebrar, quebrará você depois. Você será quebrado por todo princípio que você quebra. Quando Deus mede um homem, Ele não põe a fita métrica na cabeça, Ele põe no coração. Não se preocupe com as coisas que você não sabe. Se preocupe só com aquelas que você já entendeu. E se você está sendo negligente naquelas que você já entendeu, aí sim. Jesus disse: se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. Porque tem um tempo, querido, que você é conduzido pela inocência. A inocência conduz você, mas ela não te liberta. Porque o dia que você descobre a verdade, aí a verdade é que te liberta, e você tem que sair da inocência. Você tem que sair da inocência. Então, tem algumas coisas que você já sabe. Você não é mais inocente. Agora você é responsável por aquilo que você já sabe. Por isso que aquele que muito é dado, muito será cobrado. Porque os inocentes, irmãos, os inocentes, eu não me assusto com as nações que ainda não foram alcançadas. Eu me assusto com líderes que já sabem a verdade e continuam usando a Deus.
Eu não me assusto com uma nação. Eu não acredito que um índio lá numa aldeia que nunca ouviu falar de Jesus, que adora o sol e a lua porque não sabe adorar outra coisa. Eu não acredito, irmãos, que Deus será tão duro com ele quanto será com um líder que estudou sobre Deus, que chamou ele de pai, que usou a sua herança, que canalizou os seus recursos para si mesmo. Eu não acredito que Deus vai ser mais duro com aquele cara que adora o sol porque não conhece outro Deus, do que com o líder que tem o Espírito Santo, que convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, querido, se Deus vai começar avivamento, que comece por nós, os pastores, os líderes. Nós que temos recebido pessoas, nós que temos estado todas as semanas com o microfone na mão diante de pessoas. Deus tem colocado o coração de pessoas nas nossas mãos. O que nós temos feito? Manipulado as pessoas. Não, querido, não. Deus não nos chamou para isso. Não tenha medo, o que é seu, Deus colocou nas suas mãos. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Avivamento precisa ser alinhado com o céu. Todo avivamento sem propósito será interrompido por Deus. Deus vai interromper, assim como aquela pedra, sabe? Aquela pedra que fez os bois tropeçar quando Davi estava levando a arca para Jerusalém. A Bíblia diz que a pedra, os bois tropeçaram, mas nenhuma vez na Bíblia você vai ler que a arca caiu, porque a arca não cai nunca. Os bois vêm tropeçando desde Adão. Desde Adão o boi vem tropeçando. O boi representa a figura do homem, a força do homem. Desde Adão os bois vêm tropeçando e a arca nunca caiu. Você não precisa pôr a mão nela. E sabe quem é que botou a mão na arca? Como é o nome dele? A palavra usar no grego significa força. Depois você lê no Strong, no grego, usar significa força. Quando ele percebeu que a arca deu uma escorregada, ele meteu a mão com força na arca. Você não segura esse negócio com força, querido, porque não é por força nem por violência, Zorobabel, é pelo meu Espírito. Quem são esses montes diante de Zorobabel? Serão como Campinas. Eu quero ser um Zorobabel na minha geração, sem força, sem violência. Quem é Zorobabel? Zorobabel foi aquele cara que dirigiu, foi líder do primeiro grupo de exilados que saiu da Babilônia para Jerusalém. Eu quero liderar cativos, homens que foram vítimas da Babilônia, vítimas de sistemas religiosos, vítimas de sistemas mundanos, vítimas de cabeças corruptas de homens. Eu quero ser líder de cativo. Por quê? Porque nós temos que levar os cativos de volta para Jerusalém. Sabe por quê? Porque são os cativos que restauram, reformam, restituem muros, restituem o templo e restituem Jerusalém. Sabe quem é que vai reconstruir a adoração nessa nação? São aqueles que já foram cativos. Quantos Zorobabéis tem aqui nessa manhã? Quantos semeadores da Babilônia tem aqui nessa manhã? Quantos? Não é por força nem por violência. Ah, mas o boi tropeçou e eu botei a mão. A Bíblia diz que Deus matou Uzá por causa da sua irreverência. A palavra irreverência no grego significa shalá, que quer dizer extrair com a motivação errada. A ideia de Uzá, de botar a mão na arca, não foi para segurar ela, foi para dizer: deixa que eu faço, deixa comigo. Quando você toca na arca com a motivação errada, você vai morrer no caminho, querido. Não toque na arca,
não precisa tocar na arca, ela não vai cair. Então o que é que eu faço? Faço que nem Davi, tira a coroa da cabeça, tira a roupa e vai dançando na frente dela, só vai adorando, porque não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não, levante as suas duas mãos para o céu, e agora solta, agora solta, agora libera, libera a unção. Glória ao nome de Jesus. Para encerrar, eu quero usar uma palavra do meu pastor Jackson. Faraó chegou para as duas parteiras e disse assim: olha, eu quero que vocês matem os meninos que nascerem. Bobinho. O nome de uma parteira era Cifra, a outra era Puá. Cifra significa luz e Puá significa brilho. Luz fala do ministério apostólico, aquele que traz luz, direção. E o brilho fala do profético. É as duas parteiras, o ministério apostólico e profético, onde está fundamentado. São esses ministérios que vão trazer a luz aos filhos de governo. Faraó disse: eu quero que você mate os meninos. As parteiras disseram assim: mas quando nós chegamos, as mulheres já têm ganhado as crianças, porque elas são muito robustas. Elas parem as crianças de cócoras, elas ficam de cócoras assim, as crianças nascem. Elas põem a cabeça no meio do joelho assim, ó, e as crianças nascem. Faraó disse: tudo bem, mas quando as crianças nascerem, vocês matam os meninos. Sempre que Deus vai levantar homens de governo, o diabo manda matar as crianças. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus. Cuidado. Existe um grupo que está trazendo filhos de governo à luz, mas existe um grupo que está querendo matar as crianças. Aí a Bíblia diz que as duas parteiras não deram ouvido a Faraó. Não deram ouvido. As parteiras representam aquelas pessoas que vão romper estruturas. Vão parar de ouvir Faraó e vão ouvir a sua consciência. É pesado o que eu estou falando, irmão. Por isso que estão me chamando de perturbador de Israel, porque eu sou um perturbador mesmo. Eu não posso ver nenhum homem debaixo de outro homem, porque Deus não chamou ninguém para oprimir ninguém. Pessoas você não domina, você conduz. E sempre que eu vejo alguém tentando dominar outra pessoa, persuadir, ludibriar, ai, irmão, meu senso de justiça ele vem para fora. E por isso eu sou um perturbador de Israel. Por isso essa mensagem tem fechado muitas portas para mim. Mas eu não fui chamado para pregar o evangelho. Eu fui chamado para dar luz a filhos de governo. Por isso que tem muitos lugares que não me chamam mais para pregar. Outros até proíbem eu de entrar. Só eu não quero mais que ele venha aqui. Porque essa mensagem incomoda, irmãos, quem está sentado nas primeiras filas. Mas Deus vai tornar público o decreto. Um dia nós vamos subir ao Carmelo e vamos dizer: Deus, manda fogo para que essas pessoas saibam que Tu és o Deus de Israel. Deus está levantando uma geração de parteiros que vão colocar novamente o céu alinhado com a terra, trazendo luz aos filhos de governo. Homens que vão liberar o propósito.
E quando a criança nascer, assim como Joquebede fez, nós vamos soltar no rio. Sabe o que é que significa soltar no rio? Significa liberar para o propósito. Joquebede escondeu o menino por 3 meses, mas não podendo mais esconder, a Bíblia diz que ela liberou o menino. Sabe por que ela liberou? Porque filhos de governo não são patrimônio de uma igreja local, são patrimônio do reino de Deus. Filhos de governo, nós liberamos você, colocamos você no rio. E quando Joquebede liberou, sabe o que aconteceu? Voltou para ela. E agora ela ainda estava ganhando por isso. Irmãos, quanto mais nós liberamos os nossos filhos para pregar, mais oferta eu ganho. Eles vão pregar e trazem a oferta e me dão. Diz: ó, pastor, Deus mandou te dar essa primícia. Ó, pastor, Deus mandou te dar esse dízimo. Deus mandou te dar essa oferta. Eles estão pregando e eu estou ganhando. Libera o propósito, querido. Esse propósito não é só para a sua casa. Gideão começou quebrando as coisas em casa, mas o propósito é para a nação. Quando ela liberou o propósito voltou para ela. Miriam só ia de longe acompanhando aquele irmão mais velho que vai do lado acompanhando o irmãozinho mais novo. Se você é irmão mais velho de algum filho de governo e você sabe que ali tem um filho de governo, acompanhe ele. Acompanhe, siga ele. Vocês que sois fortes, tenham paciência com os mais fracos. Não oprima ele, não faça como os irmãos de Davi. Vai para casa, seu metido. Não, vou dar um pau nesse gigante, vou quebrar tudo. Não, você está pensando quem você é? Vai para casa. Não seja como os irmãos de Davi. Não seja como os irmãos de José. Se você é mais velho, está mais tempo no ministério, e você percebe que tem um filho mais novo de governo, que Deus está levantando, coloque ele no rio e diz assim: vai, meu irmão, vai que eu vou te seguindo aqui. Pode ir que eu vou te ajudar. Eu vou te conduzir, meu filho, ao propósito. Eu vou te ajudar. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Essa é uma geração de homens e mulheres que vão romper estruturas. Uma geração que vai caminhar mais rápida do que a outra. Primeiro, o último milagre de Elias foi abrir o Jordão. O de Eliseu foi o primeiro. Porque a geração que vem depois de nós vai caminhar mais rápida. Sabe por quê? Porque eles não vão precisar arrancar, destruir, arruinar e derrubar nada. Eles só vão plantar e edificar, porque nós já fizemos isso. Nós já fizemos isso. Nós já preparamos o terreno para eles. Eu quero orar por Zorobabéis aqui nessa manhã. Homens que querem conduzir cativos, mulheres que querem conduzir cativos. Deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Deixa ser. Os pastores do Ministério Mevan, eu queria que viesse aqui. Não só os pastores de governo, mas os pastores, o pastor Almir que está aqui, o pastor Francisco, os pastores viessem aqui, os pastores da casa. Nós queremos ministrar com vocês paternidade. Nós estamos aprendendo muito sobre paternidade. Há 5 anos nós viemos aprendendo sobre paternidade. E nós queremos ministrar sobre você
essa herança de paternidade. Ora calabachora la manda la larabaçou. Subam aqui, pastores, subam. Chegue mais perto aqui, chegue mais perto. Nós queremos ministrar com você. Irmão, se for só para pregar e só para cantar, nem saia de casa. Só vai se for para edificar. Aleluia. Aleluia. Vai lá e faz a diferença. Quebra tudo, arrebenta tudo, destrói tudo, mas faz a diferença, amém? Porque a sua geração, ela será abençoada, mas a tua descendência será poderosa. Ontem eu cheguei em casa de Curitiba, era umas 3 da manhã. Hoje nós acordamos, porque a palavra ela fica dentro da gente, você não consegue dormir. Ela causa uma revolução no seu espírito. Você quer dormir e não consegue até que você libera. Agora eu sei que eu vou para casa e vou dormir. Enquanto você não libera, porque até que você não libera, você a governa. Mas depois que você libera, ela governa você. E aí assim, hoje de manhã estava me contando do nosso filho. Nós temos o nosso filho menor, tem 5 para 6 anos, Samuel. E ela estava dizendo, amanhã eu vou no café. Ele disse, yes, eu quero ir no café de pastores. Ele sempre gosta de vir, hoje ele até não veio. Aí ele disse, não filho, mas é só para pastor. E ele disse, mãe, tu não estás entendendo. Eu sou muito especial. Eu fui colocado nessa família. Ela disse que ela disse, Luiz, isso não é da cabeça dele. O Espírito Santo tomou ele para falar isso. Ela disse que começou a chorar. E hoje ela falando para mim de manhã, eu chorei muito. E ele dizia assim, mãe, tu não estás entendendo, eu sou muito especial. E por isso eu fui colocado nessa família. Porque eu sou muito especial. Eu quero ir no café de pastores. Aí ele disse, mas tu não ora pelas pessoas nada mais. Ele disse, mas ainda não. Mas eu ainda vou fazer. Eu quero ir porque eu sou muito especial. Irmão, a oração do justo vai gerar filhos que sabem quem são. Porque eles vão ter identidade. Eles não vão se sentir rejeitados na igreja, eles vão ter identidade. A oração do justo será poderosa, será melhor do que nós. O que Moisés levou 40 anos para fazer, Josué fez num dia, que foi entrar com o povo na terra. O que você levou a vida inteira para fazer, seus filhos vão fazer numa reunião. Porque você deixou uma base. A palavra filho, no original ela vem da palavra banar, que quer dizer construir sobre uma base correta. Todo banar que tem base correta, ele vai construir sobre essa base correta, querido. Por isso não produz evangélicos. Produza filhos. Gere filhos. Abraão, quando foi para a guerra contra os 5 reis, contra os 4 reis, 5 reis tinham lutado com os 4 reis e não venceram. Abraão, com 318 homens criados na sua casa, venceu a guerra. Porque uma coisa é você ir para a guerra com soldados, a outra coisa é você ir com filhos. Soldados lutam pelo exército, filhos lutam pelo pai. Não produz admiradores. Admiradores celebram resultados. Não produz evangélicos, crentes, denominacionais, institucionais. Produza filhos. Porque o dia que Deus recolher você dessa terra, seus filhos vão continuar o banar, vão construir sobre essa base correta que você estabeleceu. Nós vamos orar por vocês. Eu queria que vocês viessem aqui, gente. Filhos amados, por quem eu sinto dores de parto. Nós vamos ministrar com você. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você tem pai. Você tem pai. Você tem pai. Você tem pai.
Você tem pai. Você tem pai. Você tem pai. Você tem pai. Talvez você saiu de um ministério que você disse: pastor, eu nunca tive pai. Abraão também não teve. Abraão não teve referência de pai biológico. Por isso que Deus mandou ele sair da casa do teu pai. Mas como que ele pode ser o pai da fé se ele não tem referência paterna? Mas no meio do caminho Deus preparou Melquisedeque, que trouxe para ele pão e vinho. Se você saiu da tua casa sem pai, espera, Deus vai preparar Melquisedeques no caminho para você. Homens que não querem nada de você, só querem te dar pão e vinho, só querem trazer você para a comunhão, só querem destravar seu ministério. Fique tranquilo. Nós não precisamos de líderes, nós precisamos de pais, mães espirituais, homens que vão nos gerar. Isso, receba. Receba, receba. Mães espirituais, abrace as mulheres também. Pastoras, por favor, ministre com as mulheres. Ministre com as mulheres. Você tem pai. 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 Não há outro igual a ti.